Divertidamente 2 se tornou a animação mais vista de todos os tempos, batendo recorde atrás de recorde. E eu confesso que não tinha assistido nem o primeiro filme ainda. Mas uma amiga minha, a Bebel, obrigado Bebel pela recomendação, disse que valeria muito a pena falar sobre esse filme. E então eu resolvi assistir e não me arrependi. Esse é um filme com storytelling genial e que eu quero analisar com vocês, fazendo uma comparação que eu sei que é injusta, mas é necessária. Porque eu quero comparar divertidamente uma das melhores estruturas narrativas, uma das melhores e mais inteligentes estruturas narrativas do cinema, com Emoji, o filme. Uma das coisas mais abomináveis que já aconteceram no cinema. E a gente vai entender, através dessa comparação, como que é possível criar histórias com profundidade e complexidade, mesmo quando para crianças, quando você sabe usar de forma inteligente as estruturas narrativas. Essas histórias são muito parecidas em vários sentidos. Eu já vou falar sobre eles, mas primeiro a gente precisa entender por que Divertidamente consegue ser muito melhor, tanto em estrutura como em tema. E tudo começa em 1942, quando, durante a Segunda Guerra Mundial, a Disney lançou um curta-metragem de 8 minutos, uma propaganda com relação à guerra de 8 minutos, chamada Razão e Emoção. A história mostra a crença predominante na época de que a gente tem uma batalha entre razão e emoção em nossa mente. Que a gente nasce apenas com emoções, mas com o tempo a razão se desenvolve e que as emoções são negativas, são coisas a serem domadas pela razão e subjugadas a todo custo. Para ilustrar isso, o desenho mostra uma mulher cuja emoção deseja que ela coma muito doce e muita gordura, enquanto a razão fica desesperada vendo a mulher engordar até níveis alarmantes. Dá para entender por que esse desenho não faria sucesso nos dias de hoje, mas existe um motivo ainda mais sério. Porque essa história vai avançando e eles tentam relacionar o fato de os alemães terem se submetido ao regime totalitarista e às ideias absurdas do Führer, do líder, cujo nome não pode ser pronunciado nessa plataforma. Eles associam a submissão do povo alemão a essas ideias horríveis ao fato de eles serem pessoas muito emotivas, pessoas que se deixaram levar pela manipulação emocional feita pelos líderes alemães. Mas isso não é verdade. É claro que houve também muita manipulação emocional, mas você dizer que o povo alemão era muito mais emotivo do que racional é desconhecer o próprio povo alemão. E você dizer que o motivo pelo qual os alemães fizeram atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial foi o excesso de emoções é desconhecer emoções como empatia, solidariedade, compaixão. Foi justamente a falta de emoções positivas, a falta de controle das emoções negativas que fez com que as pessoas se submetessem àquela ideologia tão cruel. Mas durante muitas décadas, as pessoas tiveram essa ideia, propagada até mesmo por conta de uma noção religiosa equivocada de que as emoções elas são ruins, elas são o domínio do mal. A gente, através das emoções, só consegue coisas ruins e são a razão que consegue domar as emoções para que a gente tenha uma vida mais saudável. Porém, a Disney percebeu que isso não é verdade. E apesar de ter lançado isso há, 70 anos, 60 anos, ela percebe agora que isso poderia ter sido tratado de forma mais inteligente, porque agora a psicologia avançou e nós temos um entendimento muito melhor. E por isso, para corrigir essa noção equivocada, a gente tem Divertidamente. Divertidamente baseia sua noção de emoções na obra de Paul Ekman. Ekman afirma que existem 7 emoções básicas. Nesse caso do filme, surpresa e desprezo ficaram fora dele. E Ekman associava cada emoção com uma expressão facial. E é baseado nessas teorias do Ekman que surgiram pessoas como, por exemplo, o Vitor, do Metaforando, que dizem poder ler as expressões faciais das pessoas, as microexpressões faciais, para conseguir identificar quais são as emoções que elas têm
e assim poder dizer se elas estão dizendo a verdade ou não, ou pelo menos identificar qual que é o sentimento que está por trás daquilo que a pessoa está falando. É claro que, do ponto de vista técnico, o filme ele aborda de forma superficial essas questões em vários sentidos. O filme é muito profundo, mas a questão das emoções é algo tão complexo. Eu não sou psicólogo, mas eu estudei um pouquinho sobre essas coisas para poder falar para vocês. E o que eu descobri que é unanimidade entre os psicólogos é que a gente não sabe direito como funcionam essas coisas. Tem várias teorias diferentes, mas é tão complexo que o filme não conseguiria abordar. Então o filme escolhe um caminho, que é esse caminho de explorar a forma como essas 5 emoções básicas se manifestam nessa criança, mas ele ignora coisas como, por exemplo, qual é a causa dessas emoções, que é o problema central, como que elas surgem, ou o fato de as emoções elas não serem tão claras. Nem sempre uma pessoa que parece estar feliz está feliz. Nem sempre felicidade é felicidade, nem sempre tristeza é tristeza. As emoções elas são bagunçadas, elas se misturam, elas têm motivos diferentes, elas têm propósitos diferentes. E não é à toa que no final do primeiro filme, spoiler, no final do primeiro filme, as emoções elas ganham um painel de controle muito maior, onde todas elas podem interagir para poder trabalhar de forma mais complexa as emoções dessa criança, que aos poucos vai se tornando também um ser humano mais complexo. Por isso, o tema central desse filme é a inteligência emocional, sobre como nós precisamos aprender a dominar melhor como que as nossas emoções se manifestam no dia a dia, como que a gente precisa ter um controle melhor de toda essa sopa emocional que existe dentro do nosso cérebro. E existe muita semelhança estrutural desse filme com Emoji, só que diferentemente, Emoji não tem nenhuma complexidade e nenhuma beleza. Quais são as semelhanças? Muitas. Por exemplo, ambos se passam em mundos internos. Divertidamente se passa dentro da cabeça de uma adolescente, uma menina que acaba de se mudar e com isso ela ficou afastada dos seus amigos, da sua antiga casa, de toda a sua rotina. Ela está extremamente triste e dentro da cabeça dela estão passando todas essas emoções, a complexidade dessas emoções são trabalhadas. Enquanto que Emoji se passa dentro de um celular, que eu acho que hoje em dia pode-se dizer que é o cérebro exterior do adolescente. E dentro desse smartphone de um adolescente, os emojis, eles fazem o que eles têm que fazer, que é serem usados pelo adolescente para mandar emojis, para representar emoções, basicamente isso. Ambos possuem personagens que refletem emoções distintas. Em Divertidamente, cada emoção é um personagem. Enquanto que em Emoji, cada emoji é um personagem e esse personagem transmite a emoção que aquele emoji específico representa. O protagonista, por exemplo, é o emoji meh, que seria equivalente ao desprezo ou tédio. E as duas histórias são histórias de milieu. O que é diabos de uma história de milieu, Jurandir? História de milieu é uma história de ambiente. São histórias onde normalmente o grande desafio ou a história tem a ver com o personagem sair de um ponto e chegar no outro e passar pelos desafios desse ambiente até conseguir chegar no ponto onde ele deseja. A história do Hobbit, por exemplo, ele sai do condado até chegar lá, enfrentar o Smaug, ou roubar o Smaug, e tem todos os problemas que vão acontecer nesse caminho. A história de Alice no País das Maravilhas, descendo e tentando depois sair daquele lugar. E a mesma coisa acontece com Divertidamente, onde você tem a alegria e a tristeza, que depois de uma briga que acontece ali, as duas acabam sendo lançadas erroneamente para fora do painel de controle. E então, com isso, elas precisam fazer uma jornada longa e complexa para retornar para o centro de controle. Enquanto que o emoji é um ser ali que ele está se sentindo um pouco desconectado da realidade, porque ele era para expressar apenas uma emoção, ele está expressando várias, ele precisa atravessar o território para tentar encontrar alguém que possa ajudá-lo a ser consertado para se tornar um emoji que se encaixa dentro dos padrões daquela sociedade. Então, apesar das semelhanças estruturais, esses filmes são completamente diferentes na forma como eles são executados. E tudo pode ser resumido nessa imagem. Presta bem atenção nessa imagem. Isso daí é do behind the scenes, de como foi feito o filme. E essa imagem é da estrutura narrativa de 3 atos. Esse filme Divertidamente, segue a estrutura narrativa de 3 atos. No primeiro ato, você vê representado pela
alegria. O segundo ato, a alegria junto com um amigo imaginário. O terceiro ato é representado pela tristeza. E cada um desses atos é tão bem desenvolvido que faz com que essa história seja muito, mas muito boa. Para entender essa imagem, a gente vai então recorrer à roteirista, a pessoa que escreveu, Meg LaFave, acho que é assim que pronuncia, que escreveu o roteiro de Divertidamente. É claro que ela também escreveu o roteiro de Capitã Marvel, mas a gente pode ignorar essa parte aí também, né? Não vamos levar em consideração, não dá para ser perfeito o tempo todo. A estrutura de 3 atos. Segundo LaFave, o primeiro ato de Divertidamente é onde são definidos os riscos, onde aquilo que está em jogo é apresentado e também o conjunto de crenças é estabelecido. O que está em jogo em Divertidamente? A felicidade de Riley. No primeiro ato, ela se muda para uma nova cidade, ela se sente sozinha e triste. Qual é o sistema de crenças que essa história carrega? A alegria acredita que a alegria é a única forma de se viver, que esse deve ser o propósito último e único e que nada deve se colocar no caminho da alegria. Por isso, quando tristeza toca numa memória feliz e a torna triste, a alegria entra em desespero, o que acaba fazendo com que ambas sejam acidentalmente enviadas para longe da sala de comando, dando início ao segundo ato. E em Emoji? Em Emoji, o filme, o primeiro ato é em grande parte uma oportunidade perdida. A estrutura de 3 atos está ali, mas a execução não tem profundidade e clareza sobre o que realmente está em jogo. No primeiro ato de Emoji, somos apresentados a Jean, que é o emoji que deveria ser o meh, ou seja, apático, indiferente, mas que, ao contrário dos outros emojis, consegue expressar uma variedade de emoções maior. Aqui, o que está em jogo não é algo profundo como o bem-estar emocional do ser humano, porque tem o ser humano, tem um adolescente que está carregando esse celular e que está passando pelos momentos também complexos da sua adolescência na escola. Mas isso não é explorado. O que é explorado é, na verdade, o que está acontecendo com um emoji. Eles querem que a gente se preocupe com um emoji. É a sobrevivência de um emoji dentro do sistema do celular. O sistema de crenças do emoji também é claramente mais superficial. Ginny não luta para alcançar uma compreensão maior sobre suas emoções ou para integrar diferentes partes de si mesmo, como vemos em Divertidamente, com a alegria e a tristeza. O mundo de emoji não é uma representação intrincada da psique ou das emoções humanas. Ele é apenas uma metáfora rasa da expectativa de conformidade em uma sociedade digital. Ginny precisa encaixar-se e ser útil dentro de um sistema do smartphone, mas não tem uma discussão significativa sobre as implicações emocionais para os humanos ou filosóficas dessa conformidade. O segundo ato de Divertidamente é quando a coisa se intensifica. Meg diz o seguinte: Ato 2 é sobre quebrar esse sistema de crenças. Porque sabemos intuitivamente que mudar o sistema de crenças de alguém é uma coisa psicológica gigantesca a se fazer. Então pode levar um ato 2 inteiro repetidas vezes batendo na cabeça deles. Você não pode ser gentil com seus personagens principais. Você precisa dar uma surra no seu personagem principal. E muitos artistas jovens não querem fazer isso porque intuitivamente se identificam com eles. Então, eles querem mantê-los seguros, envolvê-los em algodão enquanto todos ao redor deles têm os problemas. Eles estão apenas meio que flutuando por aí. Isso não é uma história. Uma história é problema do protagonista, então qual é a escolha dele e o que ele vai fazer? Você está tentando quebrar a psicologia dele. Você está tentando trazer algo à consciência. Então, o final do ato 2 é quando você quebra isso. E parece uma morte, porque o que morreu foi aquele sistema de crenças. A psicologia morreu. Agora, aqui está o truque. Você tem que fazer algo para provar que entendeu. E é exatamente isso que acontece ao final do ato 2. No final, a alegria está literalmente no fundo do poço. Ela está onde as emoções são ignoradas, esquecidas, onde as memórias são abandonadas. E quando ela está lá no fundo do poço, ela começa a questionar tudo aquilo em que ela acreditava e ela percebe, peraí, eu estava pensando errado nessas coisas, porque ela encontra uma memória que teoricamente dá para ser alegre, mas há uma tristeza naquela memória e ela percebe que a tristeza daquela memória não destrói a criança. Pelo contrário, ajuda a criança a se tornar um adulto melhor, um ser humano melhor.
E com esse entendimento, após ter destruído o seu sistema de crenças, ela passa a construir um novo sistema de crenças que vai ajudá-la a superar esse momento. Já em Emoji, no início do segundo ato, o Emoji, Ginny e seus amigos, i5 e Jailbreak, estão em uma jornada pelo smartphone para encontrar a nuvem e consertar o erro de Jean. O que está em jogo aqui não é a mudança profunda do personagem, mas sim a sobrevivência dele como Emoji. O problema é que a narrativa coloca todo o foco na solução técnica do problema. Ou seja, Ginny precisa ser consertado para que possa voltar a ser um emoji normal, em vez de trabalhar em uma transformação emocional e psicológica verdadeira. Enquanto o segundo ato de Divertidamente desafia a alegria de maneira implacável, desmantelando sua crença de que felicidade é a única emoção que importa, Emoji o filme apenas passa por uma série de obstáculos superficiais, sem explorar de maneira significativa as crenças internas de Jean. Ele não enfrenta uma verdadeira crise de identidade que o faça questionar profundamente quem ele é ou o que ele deveria se tornar. A única coisa que desafia é a ideia de que ele não se encaixa no molde esperado, mas o filme nunca explora isso de forma complexa e as implicações disso, principalmente, novamente, na vida do ser humano, que é o que importa. Basicamente, em Emoji, o protagonista tá certo e todo mundo tá errado, e no final vai ser provado que ele tá certo. Tem nenhum problema em você expressar várias emoções, enquanto que, em Divertidamente, a protagonista, no caso que é a emoção, a alegria, tá errada, e os demais estão certos em quererem uma complexidade maior de sentimentos e emoções nessa criança. E o filme vai provar que a protagonista tá errada. É muito mais complexo você trabalhar um personagem que tem um sistema de crenças equivocado e que precisa ser confrontado com isso e ver a prova de que ele está errado e, portanto, mudar, do que você criar uma história onde o protagonista estava certo o tempo todo e que você só tem no final que reafirmar que tá tudo certo com o protagonista, não havia nada de errado com ele. Olha, no final descobrimos que ele é que era o certinho e que todo mundo estava errado ao redor dele. Eu errei, Jimmy. Eu devia ter acreditado em você. É sério, esse é o tipo de protagonista mais preguiçoso que existe. No final, alguém precisa dizer pra ele que ele estava certo o tempo todo. Ele não precisou mudar em absolutamente nada. Nada aconteceu que realmente impactasse no desenvolvimento desse personagem. Ele simplesmente estava certo e todo mundo errado. Oh, mas que momento lindo do papai com seu filhinho! Um segundo ato eficaz deveria fazer Ginny enfrentar as consequências de sua falha emocional de forma mais profunda, mas o filme opta por uma abordagem mais leve e cômica, em que as dificuldades são superadas por meio de aventuras rápidas pelo mundo dos aplicativos, fazendo propagandas do LinkedIn e do Facebook no caminho. No terceiro ato de Divertidamente, nós experimentamos uma catarse. Somos levados às lágrimas ao vermos o reencontro de Riley, que tinha fugido de casa, com a mãe e o pai, enquanto a alegria finalmente entrega o controle para a tristeza fazer o trabalho naquele momento. O trabalho de ajudar uma criança a expressar suas emoções, a encarar os momentos tristes da vida e buscar o abraço dos pais para superar esses momentos. Vemos como alegria e tristeza conseguem caminhar juntas na sopa de emoções que é a cabeça humana. Entendemos que emoção não deve ser escrava da razão, nem vice-versa, mas que emoção e razão devem trabalhar em conjunto para o bem-estar do indivíduo. O filme termina com uma boa lição moral sobre o valor da inteligência emocional na construção da identidade da criança, algo que é expandido e explorado com ainda mais riqueza no segundo filme. Já Emoji, bem, me diz você, quanto você lembra de Emoji, o quanto que realmente o final do Emoji te impactou, o quanto que valeu a pena perdermos a produção do Popeye, porque era isso, era para fazer a produção do Popeye, ao invés disso fizeram Emoji. Perdemos Popeye para ter Emoji. O quanto valeu realmente a pena colocarmos o Patrick Stewart, a gente está falando do professor Xavier, colocarmos o professor Xavier para fazer a voz do Cocô. Do Cocô. Esse filme é horrível em vários níveis. Estruturalmente, tematicamente, falta profundidade, falta complexidade, ele usa de narrativa cansativa, ele usa de exposição desnecessária em vários momentos. É um filme ruim. E é muito triste você ver como que as oportunidades são desperdiçadas, porque a estrutura que ele usa é a mesma, também a estrutura de 3 atos. Eu sei que tem um monte de doido por aí que vem falando, não existe estrutura de 3 atos. Meu Deus do céu, um monte de diretor de Hollywood, um monte de produtor de Hollywood, um monte de roteirista de Hollywood. Deixa bem claro, eu escrevi esse filme na estrutura de 3 atos.
É claro que não é a única estrutura que existe, existem outras. Mas a estrutura de 3 atos é uma das mais antigas, mais fáceis do público se identificar, mais clássicas, e quando bem usada, ela pode gerar muita profundidade e riqueza nas histórias. Saber usar esse tipo de estrutura acrescenta significado maior para as coisas. Recentemente eu tive uma reunião com alguns produtores brasileiros que estão lutando para fazer uma animação brasileira de altíssima qualidade. Oli e a Mágica do Mundo. Eu estou acostumado a receber alguns projetos no meu e-mail e normalmente chega aquele ponto em que eu percebo a falta de qualidade na história. E quando eu recebi o projeto do Oli, eu comecei a ler e esse momento não chegou. Então, eu acho que a gente tem algo realmente especial aqui. Eu fiquei encantado com a qualidade da animação e principalmente com a estrutura. Um dos produtores, ele é diretor de cinema e filósofo, ou seja, ele vai conseguir colocar mais camadas de profundidade e significado nessa história. O outro, ele já foi sócio de uma empresa que teve como sócio o Robert McKee. Se você não conhece, Robert McKee é um dos maiores nomes em Hollywood quando a gente fala de estrutura clássica narrativa. O cara ensinou muita gente que está aí fazendo filme em Hollywood. E esses caras fizeram uma parceria junto com a Mística, que é uma produtora de VFX de altíssimo nível, de peso, para poderem produzir esse filme. Ou seja, é uma animação brasileira de qualidade, com estrutura narrativa boa, história e imagem de qualidade, e eles estão lutando para colocar isso em realidade, para trazer isso para o público brasileiro e para o mundo, porque é um trabalho muito bem feito que eles querem executar. Mas o caminho do cinema independente ele é muito difícil, principalmente financeiramente, porque fazer algo de excelente qualidade requer bastante dinheiro. Então eles estão numa fase de busca por investidores para poder fazer primeiramente um teaser de 1 minuto de altíssima qualidade, mostrando todo o potencial dessa história, e daí conseguirem grandes investidores para trazer o aporte financeiro necessário para fazer a produção desse filme. E para poder ajudar essa galera, para a gente poder ajudar o cinema brasileiro a produzir coisas de qualidade, com história, estrutura narrativa inteligente, com uma história que se identifica filosoficamente com aquilo que a gente quer ver no cinema, eles então fizeram uma parceria com a ICE Capital, a ICE Capital, para emitir certificados de investimento. Ou seja, qualquer pessoa física, você e eu, podemos ser investidores de um filme brasileiro a partir de apenas R$100. Isso é muito legal, porque a gente pode apoiar de verdade uma produção nacional que está querendo fazer a diferença, está querendo mostrar para o cenário nacional e internacional que a gente tem produtores, animadores, roteiristas de qualidade, porque a gente tem, é verdade. Eu já mostrei no meu vídeo onde eu falo sobre o cinema brasileiro, como que muitos dos nossos animadores, pessoal de VFX, pessoal de roteiro e cinema, estão trabalhando nos Estados Unidos por não serem valorizados no Brasil. A gente tem gente de qualidade que já ganhou Oscar, inclusive, mas a gente não está valorizando aqui no Brasil. Então essa é a oportunidade da gente ajudar os brasileiros a fazerem uma história legal pra caramba. Clica no link que está na descrição, confere como funciona tudo isso e apoia esse projeto, porque a gente precisa valorizar aquilo que nós temos para oferecer e a gente tem boas coisas para oferecer para o cenário do cinema mundial. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, também me segue lá no Instagram, @JurandirGouveia. Um forte abraço e arrivederci.